Então, fala senhores, beleza, Alex? Então, eu vou continuar sobre essa questão aí do Wild Arms 3, que é um vídeo que eu já queria ter terminado um tempo atrás, uma revisão que eu já iniciei no canal, e agora vou dar continuidade aí ao Wild Arms 3, né? A revisão que eu vinha fazendo, com muitos pontos do jogo que eu considero relevantes. Então aqui eu faço os PGTs, né, que são os pontos de gargalo temáticos, que para mim são importantes. Aqui nesse caso em relação à história. Outro ponto importante é que é um semi-spoiler do jogo. Eu até já tinha falado até sobre isso no vídeo anterior, eu só vou repetir porque é mais ou menos no ponto que eu parei, então eu vou voltar um pouco, refazer esse ponto e depois vou continuar. Outro importante é que, semi-spoiler, o mundo de Filgai foi ou ainda é habitado por várias raças e suas sequentes eventuais misturas entre si. Os chamados Elos, que são seres semelhantes a elfos, os demônios, os dragões, então 3 raças pelo menos, dos quais muitos eram parte máquina, parte organismo vivo, no caso específico dos dragões, demi-humanos, que seria uma 4ª raça, como goblins e afins, coisas mais ou menos parecidas com goblins, que talvez sejam ali uma fusão, entre aspas, entre elos e seres humanos, mas isso talvez não faça muito sentido, contra os quais lutamos e encaramos como monstros. Seres humanos, e mesmo entre esses, também com divisões de raças, né? Com os humanos possuindo aquilo que acredito, com todo respeito, se tratar de uma mistura entre seres humanos e elos. Ah não, seriam os Bhaskars, né? Que seria a mistura entre os seres humanos e elos, mas talvez ali os seres humanos com algum outro tipo de raça, talvez até com os próprios Bhaskars, ou os elos e os Bhaskars, vai saber, acabou surgindo os demi-humanos. Ou até humanos e demônios, né? Até acabei cometendo uma confusão aqui. Os Bhaskars seriam mais ou menos semelhantes a índios, né? Da linhagem sacerdotal de que falei outrora. Havendo também máquinas que reproduzem em grande velocidade raciocínios matemáticos e lógicos. E embora não sejam vivos em si, realizam tarefas inteligentes comparando dados, data de eventos passados com situações correntes do presente, antecipando coisas no futuro, inclusive, como seres vivos providos de inteligência, só que é artificial. De demônios. Demônios não se ouvia muito mais falar como sendo ainda seres vivos praticamente. De vez em quando se falava em dragões e elos. Os demônios, como uma raça constante do jogo, a impressão que passava é que eles estavam extintos, embora houvesse algumas pessoas que talvez tentassem, que depois seriam a figura dos profetas do jogo, algumas figuras que tentassem fazer com que os demônios fossem de alguma forma ressuscitados. Mas claramente o grupo que subsistiu ou prevaleceu acabou sendo dos seres humanos, apesar de posteriormente terem esses influenciado ainda mais na devastação do planeta, que já havia sido iniciada por guerras entre raças, não só por humanos, portanto, entre outros motivos. E havia também essa raça de robôs, né, que eles conseguiam fazer alguns raciocínios, inclusive possuíam sim uma certa inteligência. Então, eles tinham aí essa capacitação para executar algumas tarefas a ponto de obedecer os seres humanos e compreender, e ter uma grande capacidade de inteligência e de tomada de decisão mesmo. Praticamente como se fosse um exterminador do futuro, né? Inclusive alguns deles com capacidade de voltar no tempo e depois voltava e transferia para outra dimensão e depois aparecia de volta. Inclusive mais ou menos com essas capacitações. Inclusive, esse monstro, talvez eu tenha falado em um dos vídeos, ele é um desses robôs, só que agora num tamanho tamanho família, né, vamos dizer assim, num tamanho menor, porque antes no Wild Arms 1, por exemplo, esse mesmo tipo de robô, ele aparece de uma forma mais gigante, né? Ele é, se não me engano, uma invocação, inclusive, de uma das personagens, que acho que é a Cecília, não lembro agora exatamente. Seja por cobiça, excessos tecnológicos, abuso da natureza existente até então, etc. Apesar, é claro, dos esforços humanos em se tentar impedir esses efeitos bélicos terríveis quando eles já estavam em níveis alarmantes. E mesmo esses efeitos bélicos em relação à erosão da Terra, né? Esses efeitos erosivos quanto à questão da natureza do planeta. Não só guerras entre demônios e humanos se alastraram, mas antes, quando humanos estavam começando a habitar Filgaia, guerra muito duradoura entre humanos e elos se deu. E, ironicamente, os guardiães eram inimigos dos humanos nessa época, e que hoje no jogo são os mesmos parceiros que humanos usam, embora, claro, os humanos também sejam uma extensão dos guardiães nesse caso. Talvez na questão da extensão, né? Mas quem usa os guardiães são os humanos. No sentido que esses também são ajudados
pelos humanos, sendo na guerra estes humanos e sua tecnologia contra Elos e seus guardiães. E sua tecnologia contra Elos e seus guardiães, mas isso na guerra anterior, nas guerras anteriores que eventualmente se sucederam dentro de Filgaia, no sentido dos humanos contra os Elos, apesar de que antes eram os humanos contra os demônios que tinham chegado nesse planeta específico, e aí os demônios também estariam lutando contra os Elos. Porque tanto os demônios como os humanos teriam vindo do outro planeta que seria a Terra. Já spoilando um pouco. Então o outro ponto de gargalo seria, interessantemente, o jogo consegue entregar uma atmosfera amigável entre tecnologia e o sacro. Né? Eles fazem de uma maneira que a tecnologia realmente fica dentro desse plano, dentro dessa atmosfera sagrada. Assim. Não no sentido de você considerar o sacro como algo espiritual ou apenas como algo bondoso, como talvez até seria no próprio cristianismo. Não. Eles fazem aqui o sagrado como sendo, até de certa forma, nessa situação dependente da própria tecnologia. É interessante isso. O jeito que eles colocaram essa cultura de você ligar o sacro, o sagrado, a questão da tecnologia, e como se eles fossem conceitos até interdependentes entre si. No sentido de que mesmo em tempos não tão remotos, assim eram necessários sacerdotes para realizar trabalhos religiosos em construções tecnológicas, como se fossem templos, mas eles tinham que ter algum tipo de função tecnológica, talvez até de tentar fazer com que o planeta não se erudisse tanto. Construções tecnológicas que absorviam a energia de guardiães e da própria Filgaia para que o planeta possuísse energia e não se erudisse, ou ao menos atrasasse os efeitos desse fenômeno esterilizante. E os sacerdotes assim o faziam mesmo em meio à reinante tecnologia que predominava e assolava o planeta. A assolação que acabou ocorrendo de vez apesar dos esforços empreendidos no uso da energia dos guardiães de tecnologia. E mais diretamente iniciada e efetivada por meio das guerras já citadas, cujos efeitos de devastação foram fracassadamente impedidos por humanos. O nome desses aparelhos, sugadores de energia guardiã, chamados gargalos, por falta de melhor tradução, ou estigmas em inglês, chocks, ou estigmas, né? Que aqui como sinônimos, né? Itens que acabavam sendo lembrados ou vistos como símbolo do pecado demonstrado nas guerras, ou mesmo pela necessidade de se ter de absorver a energia deles, ou desses itens serem utilizados também para absorver energia, para que o planeta se mantivesse suportável, no patamar suportável. Não era nem no sentido de restaurar o planeta, o que até alguns cientistas estavam tentando fazer isso relativamente recentemente na história do jogo. Mas não era nem essa questão. Tipo, como eu falei até, acho que no outro vídeo, a merda já tinha acontecido. Então agora, para manter um patamar suportável, para não ficar tão ruim, porque já estava ruim, eles tinham que usar esses choques. De alguma forma eles faziam algum tipo de religiosidade, algum tipo de culto, nessas estruturas que sugavam a energia dos guardiães, porque como os guardiães estavam perdendo essa energia para que esses choques pudessem absorver essa energia, para poder manter o planeta menos lesado, vamos dizer assim, para tentar resgatar, curar um pouco pelo menos o planeta, ou impedir que se tornasse pior. Além disso, ao mesmo tempo eles faziam a adoração desses guardiães dentro desses templos tecnológicos. Então era uma doideira. Absorver a energia deles para que o planeta se mantivesse suportável, o que deveria gerar algum tipo de sofrimento e desconforto a eles, né? Aos guardiães. Mas não havia escolha. Além, é claro, do sentimento de culpa carregado pela própria humanidade. Que fique bem claro que eu acredito que Jesus levou todos os fardos de pecado da humanidade em suas costas, apesar de eu achar que mesmo após conhecermos a Cristo, não devemos abusar de sua graça só porque estamos livres da condenação do pecado. Afinal de contas, a história de Wild Arms é fictícia. Não creio que precisemos de entidades guardiãs representativas da natureza para sobrevivermos. Ou mesmo se elas existissem, de sacrificá-las. Só do amor de Deus que pode ser fragmentado em vontade, esperança, coragem e até tempo, mas que são elementos decorrentes do próprio Deus, apesar de no jogo haver guardiães para esses conceitos, para cada conceito. Mas aí é dentro da idolatria, do conceito de idolatria do jogo, que eu não concordo. Apesar de achar a história do jogo interessante. Apesar de no jogo haver guardiões para esses conceitos também. Mas creio que Deus une esses conceitos dentro dele. Ele é capaz de construir tempo, espaço, matéria, energia, enfim. Para mim, Deus basta nesse sentido. No sentido do cristianismo. Peraí. Deus une esses conceitos em si monoistamente, ou monoisticamente. Ou monoteisticamente. E que esses guardiões ou não existam, ou não do jeito que o jogo demonstra.
Não sei, talvez nem do jeito que o jogo demonstra, mas essa é apenas uma parte que eu fiz por mim mesmo, um parênteses que eu abro aqui. Continuando, de certa forma, apesar desses guardiões serem seres sencientes, no sentido que são seres inteligentes, e têm sua própria personalidade, a impressão que passa é de que para muitas pessoas que viveram nesse período de desertificação, eles não passavam de bestas que providenciavam a energia necessária em caso de necessidade. Só que, porque nem todas as pessoas eventualmente participavam desses cultos ou adoravam essas entidades guardiãs, como era aquele período. Note que também eram feitos rituais em nome dos guardiões, para que seus poderes pudessem ser utilizados à recuperação do planeta. Então, de certa forma, é interessante, porque talvez se não fosse feita essa adoração, talvez agora pensando, se não fosse feita essa adoração dos guardiões, eles não emprestariam energia. Se bem que eles também morreriam se não fosse feito, né? Interessante. Eu acho que não, acho que os guardiões davam voluntariamente essa energia, independentemente de qualquer tipo de adoração, mas eles adoravam do mesmo jeito, ou eram adorados do mesmo jeito. Os guardiões acho que não se importavam muito com isso, porque poderiam ser utilizados na recuperação do planeta, que havia sido muito abalado devido às constantes batalhas entre humanos e demônios e elos, como dito anteriormente, etc. Quem realizavam esses rituais e protegiam os gargalos, ou quem realizava os rituais e protegiam os gargalos, e mesmo os templos ou biusinas que retiravam as energias dos guardiões eram exatamente os báscaras, que era justamente essa classe sacerdotal, né, que possuíam linhagem sacerdotal e eluana, eles descendiam dos elos. Né. Aí meio uma mistura dos elos com os humanos. E mais uma vez visualizamos a fusão entre o sacro e o mecânico do jogo. Para os humanos, que se valiam dessa energia, tem seu lado bom, pois apesar desse fardo de ter de utilizar e de machucarem os guardiões, agora serve como motivação para que a usem bem e para que não seja desperdiçada. Então, eles tinham a consciência dessa responsabilidade que o uso... Interessante que agora estou lembrando algumas coisas do jogo. Eles tinham essa consciência, eles se sentiam até culpados e muito responsáveis, no sentido de que o uso dessa energia dos guardiões era uma coisa que demandava muita responsabilidade, porque, poxa, nós estamos sugando a energia desses monstros que são nossos amigos, para que não seja desperdiçada, justamente. Então, outro ponto de história do jogo é que algumas dessas tentativas de prevenir a erosão do planeta, principalmente vinculadas à ciência, mesmo que nem sempre tão dependentes dos guardiões, artificialmente, portanto, eram muito mal vistas por parte da sociedade da época, já que eram reputadas por blasfêmias contra a própria natureza e talvez até contra os guardiões. Porque talvez eles estavam tentando fazer com que o planeta não se erodisse ou fosse recuperado, independentemente dos guardiões por fora. Então seria uma blasfêmia. Seria uma atitude antirreligiosa. E contra a própria natureza. E até contra os guardiões, e se considerando que as energias destes estariam sendo mal empregadas para os que defendiam existência de blasfêmia contra esses deuses, contra os guardiões. E isso em se considerando que, apesar de haver sintomas de efeitos devastadores sobre o planeta, ainda havia assim muitos pontos de vegetação, até então, e os oceanos eram azuis, com água ao invés de areia, como eram os oceanos de areia quando a erosão acabou atingindo um estado muito pior. O jogo lança dúvida. Mas como esse processo erosivo, que já existia antes das tentativas humanas de recuperação, só com avanços mais leves, não acelerados, de tecnologia, de ciência, mas como esse processo erosivo acabou se intensificando e acelerando nos últimos anos de maneira tão rápida e aparentemente do nada, e até de maneira grave, né? Do nada, tão rápido e grave. Não vou spoiler o que eventualmente ocorreu. Bem que ali no começo do vídeo eu dei uma spoilada, mas tudo bem. Não sobre isso, mas sobre outro tema. Um outro ponto de história é como essas batalhas se acendiam entre raças diversas, o planeta acabou pagando o preço do pedágio, vamos dizer assim, dos avanços tecnológicos empregados para o suposto desenvolvimento das raças, que resultou em guerras. Claro que não deu bom e o planeta recebeu o impacto, apresentando alguns graves sintomas, do qual o principal seria a erosão, desertificação, o que depois acabou sendo intensificado com tentativas frustradas de recuperação da crescente erosão, sendo que algumas tentativas dessas até acabaram resultando em mais tragédias do que efetiva resolução do problema. Interessante, muitas vezes eles tentavam fazer, principalmente em relação à questão fora dos guardiões, eles tentavam fazer algumas tentativas de recuperação ou de não desertificação do planeta, para menos tentar atrasar os efeitos da desertificação. E os efeitos às vezes acabavam sendo revertidos, né? Porque acabava se piorando e acelerando ainda mais a erosão do planeta.
como demonstrado no jogo. Também vale notar que as armas, muitas vezes, empregadas pelos demônios eram dragões, como antecipei, que eram meio mecânicos, meio orgânicos. Enquanto Elos e humanos focavam suas forças no emprego dos guardiães. Logo, havendo guerras em que Elos e humanos é que se estranhavam. Enquanto outras em que Elos e humanos se uniam contra demônios e dragões. As chamadas armas que citei anteriormente nada mais são do que fragmentos perdidos no tempo dos corpos de dragões, que eram eventualmente armas que pertenciam como se fossem armas que esses dragões nos seus corpos tecnológicos utilizavam com o objetivo de machucar os seus inimigos, os seus adversários, e nesse caso os adversários dos demônios principalmente. Então é como se um dragão fosse, vamos dizer, um avião, ou ele virasse um robô meio avião e ele tivesse uma asa que tivesse, vamos dizer, uma shotgun muito poderosa e a outra um canhão laser. Então esse canhão laser eventualmente se soltava dos demônios porque eles tomavam golpes, alguma coisa assim, e essas armas acabavam se perdendo no deserto, ou por quaisquer outros motivos. E aí essas armas acabavam depois sendo utilizadas por seres humanos porque eram verdadeiras relíquias, eram verdadeiros artefatos. E essa é a ideia, a figura do... Não seria a figura do andarilho do jogo Drifter, né? A figura do Drifter visa justamente isso. Tem essa noção de que ele ajuda as pessoas e tal, mas tem essa noção de que ele é entre aspas, um caçador de tesouros que busca essas armas dentro do jogo. No tempo dos corpos de dragões. Embora eu acredite que outras armas foram feitas sem terem necessariamente usado na sua construção peças do corpo de dragões, ou nunca pertenceram ao corpo de dragão nenhum. Eu acho que isso é possível. Mas enfim, ao menos muitas dessas armas, eu até nem lembrava dessa minha tese, ou peças para suas montagens foram retiradas ou arrancadas de corpos de dragões ao longo dos anos e reaproveitadas. Acho que até a maioria seriam corpos de dragões. Seja após sua morte ou durante ela. Ou até mesmo durante a morte. Ao longo dos anos, seja após sua morte ou durante ela. De certa forma, no jogo a ideia não é só de que nos ligamos apenas às armas, ou aos demais seres humanos por meio de experiências que temos com elas ou com as pessoas, mas aos próprios demônios e dragões de certa forma, porque nós estamos usando os dragões, e no caso do Wild Arms, não sei se no 1 e no 2 isso fica tão claro, mas no Wild Arms 3 isso é muito claro, nós usamos armas de dragões contra os demônios que eram os amigos dos dragões. É uma tese que até os dragões na verdade eram demônios que ousaram meio se fundir com corpos tecnológicos, enquanto outros demônios não faziam isso. Ficavam apenas com seus corpos normais, ou tinham corpos menores, assim. Mas aos próprios demônios e dragões. Demônios talvez nem tanto, mas aos dragões com certeza. Embora relembrando o conceito de poder não ser bom nem mal. Mas dependente de seu usuário, que já é a lógica desde o Wild Arms 2. Né? O Wild Arms 3 ele acaba tocando um pouco essa questão, que é mais trabalhada no Wild Arms 2. E logicamente que a colisão entre dragões, demônios e seus poderes contra elos, humanos, guardiães e seus poderes não resultaria em boa coisa. Uma ideia filosófica que a gente pode retirar aqui, outra ideia que pode soar até mais como uma provocação do que propriamente como uma reflexão, é a de que, como o jogo se passa num deserto gigante que engolfa o mundo inteiro praticamente, diria que talvez 85% do planeta é deserto, talvez até para mais, isso não representaria apenas a questão ambiental sobre se devemos ou não poluir o mundo, que evidentemente está presente, vide os resultados da nós demonstrados de forma gráfica no planeta e que de certa forma representam um pouco o que a gente está vivendo hoje. Não tô questionando aqui se isso é certo ou errado. Você pode ter a sua ideia aí, no sentido de sou favorável à questão de que as pessoas poluem demais o planeta, portanto concordo com o Greenpeace, concordo com outras entidades nesse sentido, como tem pessoas que não, devemos aí até, não tem problema tanto poluir o mundo, nós devemos buscar o avanço, seja o avanço tecnológico, o avanço financeiro, o avanço econômico, independentemente dessa situação. Estou dizendo que é possível que o jogo esteja um pouco tentando dizer essa ideia de que o planeta está sofrendo bastante. Independentemente de você concordar com isso ou não, ou de eu concordar com isso ou não. Que evidentemente está presente devido aos resultados da nós demonstrados de forma gráfica no planeta do jogo, Phil Guy, mesmo que fictamente. Mas também sobre o deserto, que pode significar as nossas vidas e dificuldades na realidade. Algo que muitas vezes as pessoas não percebem. O jogo questiona bastante, ou levanta o questionamento sobre qual é a sua motivação, o que lhe suporta ao tentar atravessar o deserto que pode simbolizar a sua vida. Claro que há pessoas para lhe apoiar,
ou tentar lhe apoiar, mas qual a sua vontade que lhe impulsiona para fazer algo nesse grandioso deserto? Qual o seu propósito? E a força do propósito em si é suficiente para erguer seu ânimo e superar medos ou falta de vontade? Creio que muitas vezes sem Deus ou sem uma grande motivação, mesmo em meio a coisas boas, e mesmo não necessariamente em um deserto, mas poderia ser uma situação ou situações que poderiam simbolizar um campo em erosão na sua vida. Então isso acaba tendo essa vamos dizer, essa questão filosófica paralela, né? Como esse deserto pode representar o nosso planeta que está sofrendo por excesso de avanço econômico, excesso de poluição, ao mesmo tempo, de um outro lado, ele pode simbolizar que muitas vezes a nossa vida pode estar sofrendo algum tipo de poluição e talvez para nós tirarmos essa poluição das nossas vidas, precisamos de algum tipo de propósito que vincule de alguma forma o próximo, né? Campeorizando a sua vida por falta de propósito, seja você crente ou não, independentemente de qualquer religião ou falta de religião que você tem. Outra ideia filosófica seria que, nesse caso, o grande ponto a ser debatido internamente seria como posso suportar o deserto de minha vida se não tenho propósito? E essa é um pouco a questão do Jet, né, que é um dos personagens do jogo. Se não tem propósito ou resistência para isso, mesmo que aparentemente sua vida não se assemelhe a um deserto, mas internamente talvez possa se tornar um. Por falta de propósito, por carência de algo que lhe dê mais ânimo. Como dito no jogo, que lhe suporte quando estiver atravessando essas áreas, principalmente de risco, e mesmo ao seu redor havendo muitas coisas boas, mas sem tanto significado por desprovidas de propósito nelas mesmas. Às vezes coisas que você faz na sua vida elas não têm tanto sentido. Não parece que realmente você deveria estar ali fazendo aquilo, né? Pois não são essas coisas que são um fim em si mesmo, mas apenas meios à execução dos propósitos que são mais importantes. Nos casos dos propósitos de Deus para a sua vida, ou dos seus próprios propósitos. Sem contar serem passageiras, e pode demorar para entender isso. Em comparação, o que a Bíblia, por exemplo, nos traz é que houve problemas no deserto quando o povo judeu saiu do Egito. Mas quando chegaram à terra prometida de Canaã, por exemplo, também houve problemas de desvio de Deus. Então isso é interessante. Você pode até atingir o seu propósito, ou usar o seu propósito para atravessar um deserto, mas depois haverá outros problemas, né? E talvez outros propósitos sejam necessários. Não é a prosperidade que garante seu propósito, sua proximidade de Deus ou mesmo dos outros. O como você vai também atingir o seu propósito é algo importante. Você ter propósito e depois, poxa, mas o que exatamente eu vou fazer para atingir esse propósito? Ou mesmo esse propósito é bom, ele acaba sendo útil para os outros e é exatamente a vontade de Deus na minha vida. Independentemente do seu grau de fertilidade, não estou falando no sentido sexual aqui, ou prosperidade, fertilidade no sentido de quanto você pode produzir, seja plantar, ganhar dinheiro, enfim. Ou prosperidade que pode até abundar em sua vida, tudo isso pode erodir ou implodir e virar um deserto. Se com as motivações erradas. Ou mesmo falta delas. Talvez. Embora por vezes a falta de propósito seja a culpa dos outros que lhe sufocaram e fizeram com que você não percebesse em sua vida. No sentido de que muitas pessoas ou elas podem te tirar o propósito ou impedir que você tenha um. Podendo você mesmo ter. Mas aí a culpa seria sua, né? Mas tem gente que atrapalha. Podendo você mesmo ter se cegado. Ou os outros terem feito isso contra tu. Ou contra ti. Creio que, claro, o propósito seja importante, mas quem dá a força é Deus. Embora o propósito também, né? Mas aí, aqui já entra numa questão mais cristã, né? Pode ser que você não concorde com isso, tudo bem. Realmente, se você não se auto-indagou em relação ao propósito de Deus ou a qualquer propósito que você possa vir a ter em sua vida, talvez você esteja despreparado para o deserto. Talvez haja situações de deserto na sua vida, mas você talvez não possa enfrentar porque você tem as motivações erradas. Ou falta de motivação, ou até lhe faltam os instrumentos corretos, porque você não buscou os instrumentos corretos para isso. Talvez você esteja despreparado para o deserto. Mesmo que preparado no sentido de possuir as ferramentas corretas. Até certas para enfrentar, mas despreparados sobre como usar e principalmente para que usar aquilo que você tem. E a quem recorrer quando der ou parecer dar errado. Ou por falta de propósito correto também. Uma informação sobre as armas aqui, mais sobre, não exatamente sobre a história do jogo especificamente, mas um detalhe sobre uma questão do jogo, ou uma questão mais antiga sobre a questão das armas, e
como se liga a questão das memórias, né? Como as armas, no sentido de artefatos, acabam fazendo com que as pessoas usem as armas para se conectar a alguma coisa do passado. Né? Ofuscantemente, quando falamos em memórias, elas não são apenas aquelas pessoais, mas também as do planeta. O planeta guarda cicatrizes e isso vai gerar memórias nas pessoas. Né? Mas também as do planeta. Mesmo que o planeta não pense por si, a não ser que ele seja senciente, mas a princípio não. Embora em alguns jogos ele pense, né? Depende do jogo. Confundamos ou brinquemos um pouco com os conceitos. O planeta pode não ser senciente, como imagino de fato não é, mesmo nesse jogo, o Wild Arms 3. Mas há marcas humanas, até raciais no caso do jogo, por demônios, humanos, demi-humanos, etc. Deixadas no planeta, Filgaia, no caso. Mas no jogo muitas dessas marcas crestadas no planeta são ruins e levaram à erosão excessiva do solo e à consequente expansão do processo de desertificação. É interessante pensar que não apenas deixamos marcas nos outros ou em nós mesmos, mas inclusive no planeta para as futuras gerações. Mas também no planeta em si. Elas não afetam apenas o planeta, mas nossas vidas também. Outra questão de armas memórias é que essas marcas memórias podem gravar o bem como o mal. Por ocasião do jogo, no mais das vezes, para o mal. Ao menos aparentemente. Pelo menos, ou até não necessariamente por haver mais marcas ruins do que marcas boas, mas as marcas ruins, elas tiveram um resultado muito mais avassalador, né, do que as marcas boas. Pelo menos no estágio que o planeta está de erosão. Né? Como eu falei, sei lá, 85%. Talvez um pouco menos. Ao menos aparentemente. Já que foram marcas devastadoras ao corpo do planeta. E as memórias estão ali para nos contar a história do mesmo. Ou seja, crateras, desertos sem fim, rochas gigantes, cordilheiras, solos pedregosos, pouquíssimas fontes de água, poucos terrenos esverdeados com vegetação ou grama, etc. Marcas cujas trilhas contam e dão pistas sobre a história do mundo e do que ele diz ou quer dizer com esses resultados. Resultados marcas a partir de fatos relevantes que levaram a seu. Fatos e marcas relevantes que levaram a seu decaimento em medida gerado por grande parte de seus habitantes. Mas não só os estragos na superfície são vistos para a guarda desses eventos que se tornam lógicos e depreensíveis para a existência dessas marcas. Mas o próprio corpo das pessoas carrega memórias geneticamente imbuídas do que ocorreu no planeta. Até o corpo das pessoas acaba sendo afetado por essa falta de ar. É como se nós fôssemos resultado do próprio processo de erosão, mas de maneira diferente. Não só diretamente no solo, e sim nos corações e corpos das pessoas de Filgaia, que também sofreram com esses efeitos hostis e marciais sobre eles. E no meio ambiente. Mais as memórias decorrentes das vivências com esse ambiente hostil. Interessante aqui, porque é realmente aquilo que eu estava falando. É como se o nosso próprio corpo representasse também de alguma forma esse deserto que é o planeta. Então é muito louco. O planeta representa os seres humanos, mas os seres humanos também representam o planeta. É uma relação de simbiose com o planeta. Embora eles vivam muitas vezes numa situação que eles não gostem, que eles não apreciem. Como para nós, podemos ficar traumatizados com pancadas morais ou físicas que nos desmotivem. Tanto quanto o planeta também. O Wild Arms 3 trabalha isso em camadas, a mais coletiva para o planeta, para a coletividade, em geral, e suas nocivas influências, em comparação com o mesmo resultado que pode haver em nossas vidas individuais. Aqui eu falo as influências nocivas da coletividade em relação ao planeta. Né? Como também a coletividade pode nos afetar individualmente, deserto sem fim. Nós somos desertos sem fim, solos rochosos e com a possibilidade de que as pessoas eventualmente se isolem nisso. Como a Filgaia acabou sendo isolada, não por culpa do próprio planeta, mas as pessoas isolaram o planeta. Né? Tanto que o resultado da erosão é absolutamente evidente. E isso pode acontecer com pessoas individualmente. Não acho que se você acredita em Deus, você não depende totalmente do planeta ou das pessoas. Você tem essa força espiritual que vai lhe ajudar. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, isso é uma loucura. Porque não, você depender de Deus é uma coisa boa. Mas imagine você depende de Deus e está num lugar que, sei lá, vamos exagerar o exemplo, é 100% deserto. Né? Deus pode ajudar, mas ainda assim é uma situação muito, muito grave. Né? Uma situação muito grave, é muito difícil as próprias pessoas se ajudarem. Mesmo que Deus conseguisse, mas é uma coisa que vai não impedir a vida, como no caso do planeta não impediu, mas assim, vai tolher muito as possibilidades do que os seres humanos poderiam fazer. Tanto que o sonho deles é justamente não fazer uma coisa super esverdeada, uma floresta
uma floresta super, não super esverdeada, uma floresta, uma super floresta, não necessariamente nesse sentido, mas você permitir com que o planeta tenha uma condição de fertilidade novamente. Né? Podemos ser corridos de dentro para fora por aquilo que falamos antes, sobre lembranças ruins ou más situações de vida, inclusive causadas externamente, atitudes violentas e maléficas da parte dos outros ou de nós mesmos, que acabam erodindo verdadeiramente nossa própria alma e nos tornariam uma semelhança de um demônio. E aqui é interessante, porque aí é uma comparação interessante, porque a partir do momento que nós somos um demônio, o planeta, não é que o planeta seja um demônio, mas ele tem a aparência de um, porque as pessoas, na verdade, se transformaram em demônios. Então, quando são, entre aspas, ressuscitados alguns demônios, ou mesmo alguns dragões no jogo, será que nós somos verdadeiramente tão diferentes assim? É interessante isso. Nós usamos as armas. Nós usamos os mesmos instrumentos que os dragões utilizavam. Claro que vai depender da questão do objetivo. Pode haver demônios bons, mas de repente pode haver demônios ruins, mas pode haver demônios bons, se eles eventualmente mudarem o propósito. Como pode haver dragões bons, se eles eventualmente mudarem o propósito. Seres humanos a mesma coisa. Aliás, humanos bons se transformaram em maus. Né? E o planeta representa justamente isso. Tanto que depois, apesar de uma certa adoração, talvez hipócrita, no sentido que adoramos os guardiães, eles recebem adoração e nós sugamos a energia deles. Que loucura, cara. O jogo é muito louco nesse ponto. É como se nós fôssemos resultado do próprio processo de erosão. Mas de maneira diferente, não só diretamente no solo, e sim nos corações e corpos das pessoas de Filgaia, que também sofreram com esses efeitos hostis e marciais sobre eles no meio ambiente, mais as memórias decorrentes das vivências com esse ambiente hostil. Como para nós, podemos ficar traumatizados com pancadas morais ou físicas que nos desmotivam, já li essa. Peraí. Para a coletividade, tá. Demorar um pouquinho aqui que eu começo a pode haver nas vidas individuais, na visão religiosa, com possibilidade. Não vocês olhem nisso. Podemos ser corridos de dentro para fora. Começões, tá. Que acabam erodindo. Semelhante ao demônio. E esse de regra, deixa eu ver, um deserto. Só que nesse de regra, de fora para dentro. Podendo ser de dentro para fora. Muitas vezes, aí meio vai depender de cada pessoa. Né? Talvez alguns pensem que só existe a possibilidade de dentro para fora, mas aí é complicado, porque há também influências externas. A gente não pode dizer que influências externas são absolutamente desnecessárias. Se ele tivesse com Deus seria protegido. Pois é, quem é cristão? Então, assim, mesmo a pessoa não sendo cristã, ela está vulnerável a situações externas. Então, de fora para dentro também seria uma verdade a princípio. Não seriam por vezes, ou muitas vezes,